Oi, professor, eu sou a aluna Laura Neto Moraes e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho do estágio 2. Bom, né, como apresentação, né, eu já havia falado meu nome, Laura Neto Moraes. Esse é o meu estágio curricular obrigatório 2, como tema integrações espaciais, fluxo e formação de redes geográficas. Bom, né, eu coloquei aqui uma citação que, de acordo com Machado, a civilização não foi uma evolução inevitável, mas sim um ato de criação humana. Então, a gente consegue observar, né, através dessa narrativa, de que quando nós pensamos no sentido civilização, sociedade, né, não é algo que aconteceu do nada, mas sim algo que veio desde a criação humana, desde que o homem se entende por homem, ele já cria, né, a sua forma de civilização e de evolução que é aceitável para aquele período. Então, o objetivo desse trabalho, né, é explicar o que, que são essas interações espaciais, né, ou seja, essas interações no espaço geográfico, né, apresentar quais são os principais fluxos e também definir a formação das redes geográficas, o que, que são essas redes geográficas que formam as interações espaciais. Então, como fundamentação teórica, né, a gente pode dizer que as dinâmicas sociais, políticas e econômicas do espaço geográfico fazem parte do cotidiano da sociedade, né? A gente vive em um mundo no qual se desenvolve e utiliza tecnologias de transporte, meios de comunicação para realizar tal dinâmica, né? Então, a gente vai ver que essas dinâmicas políticas, econômicas, né, que acontecem no nosso espaço, eles são cotidianos das nossas vidas. E através das tecnologias, através dos meios de transporte, de comunicação, a gente pode fazer essas dinâmicas, né? E a transferência ou deslocamento de pessoas, serviços, mercadorias e capitais são os principais fluxos de integrações, né? Onde ligam uma pessoa a outra, né? Ou uma mercadoria a outro, por exemplo, do outro lado do mundo, né? Essa transferência ou deslocamento está diretamente ligado às interações espaciais e esses fluxos. E a classificação, né, a gente tem também para as cidades, né? Essa classificação ela é muito importante porque através dela nós conseguimos observar, né, os grandes centros, os pequenos centros, né? Então a gente consegue classificar as cidades, né, em metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais, cidades médias e outras cidades, né? Então, as metrópoles globais, elas são referência, né? Então, quando a gente fala no Brasil, São Paulo é uma metrópole global, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, Florianópolis, a gente pode encontrar uma metrópole nacional, regional, né, de cada região do seu próprio estado, assim como os centros regionais, cidades médias e outras cidades. É como literalmente uma hierarquia. Essas dinâmicas sociais que eu falei, né, que acontecem entre pessoas, capital, mercadoria, que elas acontecem no espaço geográfico, elas fazem parte do nosso cotidiano, né, da sociedade, pois a gente vive num mundo no qual a sociedade utiliza e desenvolve tecnologias de transporte, meios de comunicação, né, para realizar essas dinâmicas. E aí veio a citação novamente, né, de Machado, que eu citei no começo, que a civilização não foi uma evolução inevitável, mas sim um ato de criação humana. A transferência ou deslocamento de pessoas, serviços e mercadorias, e também capital, né, o dinheiro, essas conexões elas acontecem entre lugares diferentes, que estão diretamente ligados a esses fluxos, né? De acordo com Roberto Lobato, um dos nomes mais conhecidos do Brasil por estudar e se dedicar a compreender essas interações espaciais, ele diz que as interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamento de pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a frequência de ocorrência e conforme a distância e direção, caracterizar-se por diversos propósitos e realizar através de diversos meios e velocidade. Então a gente vai ver ali que essas interações elas não acontecem de forma uniforme, igual em todo o globo. A gente vai ver que
essas interações no espaço geográfico de pessoas, mercadoria, capital, elas vão acontecer com muito maior intensidade, por exemplo, em países mais desenvolvidos, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, essas relações, elas vão acontecer com muito mais intensidade que, por exemplo, em Cuba, na Venezuela, no México, até mesmo no Brasil, né? Então, tem esse nível de intensidade que pode acontecer, pode variar. Aqui, né, continuando na nossa fundamentação teórica, a gente vai ver que a rede urbana é a ligação das cidades através dos fluxos de pessoas, mercadoria, transportes e capital, né? Essas ligações, elas dependem das interações nas quais as cidades possuem, que vai formar uma rede. Todas as cidades e países do mundo estabelecem ligações entre si, dependendo de sua função. Um país, né, pode possuir muita matéria-prima de valor. É um país no qual terá outros países interessados em comercializar essa matéria, transformando a rede urbana em uma hierarquia. Então, aqueles países que têm mais matéria-prima, que possuem muito mais esses fluxos, outros países vão se interessar por ele, né? Então, isso vai fazer com que ele fique, digamos assim, no topo dessa hierarquia das cidades, onde as cidades com maior atração se destacam mais do que as outras. Então, essas cidades que vão possuir mais matéria-prima, elas vão se destacar nesse cenário de rede urbana. E aí vai surgir a classificação, né? Que são as metrópoles globais, as metrópoles nacionais, as regionais, os centros regionais, as cidades médias e outras cidades. Né? Então, quando a gente fala referente à educação, a gente vai ter as metrópoles, né, tendo um papel fundamental, porque elas exercem uma influência política e econômica, né, e também de novas tendências. Então, levar os alunos a pensar nas dinâmicas sociais vai ter né, uma grande importância, porque faz eles terem uma ligação, né, com a sua própria realidade, eles entenderem se eles fazem parte de uma metrópole global, de uma nacional, ou de um centro regional, de repente, ou de uma cidade média, faz ele entender a sua própria realidade, né, e pensar como que acontecem essas dinâmicas sociais. Entretanto, essas interações sociais, elas não ocorrem, como eu falei já, de forma homogênea, uniforme no globo, né? A gente vai possuir países muito mais desenvolvidos, tanto economicamente como tecnologicamente, né, tornando-se uma potência mundial. Enquanto outros, a gente vai ver como, por exemplo, a Índia, né, que é um país rico em matéria-prima, porém ele tem uma superpopulação, né, e a distribuição econômica desse país faz com que muitas pessoas passem fome, né? Aí eu coloquei também uma declaração do ano 2000, né, do artigo 25, página 11, que fala assim: toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. A gente vai ver que essa declaração, principalmente, ela funciona muito mais em países desenvolvidos, né, do que países periféricos. A gente vai ver que países periféricos praticamente não tem nada do que essa declaração exige, né? A gente vai ter também que as dinâmicas sociais, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? É algo que está presente todos os dias nas nossas vidas, né? Então, entender essas dinâmicas é uma forma de a gente viver de forma consciente, né, de como o mundo funciona e sempre buscar dar o nosso melhor, né, refletindo no próximo. Então, assim como essas dinâmicas estão no nosso cotidiano, aprender a lidar com elas, aprender a fazer com que o nosso ambiente, né, seja um ambiente mais próspero possível, independente de qual classificação urbana, né, nós estamos. Bom, sobre o estágio, né, qual foi a metodologia que eu utilizei, certo? Então, o estágio ele foi na escola Hernani Cotrim, localizada na cidade de Lauro Miller, em Santa Catarina, inclusive minha cidade. Foram 20 aulas de observação, 5 aulas de regência. Foram assistidas 20 aulas no fundamental, onde foram divididas em sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Né? Eu falei com o professor que eu fiz em turmas diferentes para fechar a minha carga horária. Além da observação do espaço físico da instituição e sua forma de funcionamento, como os horários e as normas. Bom,
A escola Hernani Cotrim, ela está em funcionamento em 3 turnos: matutino, vespertino e noturno. Ela possui um total de 17 turmas, média por turma, né? São 25 a 30 alunos por sala. A faixa etária por turma, por sala, no primeiro ano do ensino médio, os alunos têm a média de 15 anos. No segundo, 16, no terceiro, 17, né? E a escola vai possuir 70 funcionários, não existe uma equipe de apoio na escola. O acesso dos pais na escola, ele é livre, no qual eles podem vir até a secretaria, tirar as dúvidas caso precise, né, conversar com o professor da sala. Será agendado, né, uma conversa. Os pais também têm à disposição de assembleias de pais, entrega de boletins, para ter um contato mais direto com a escola e o corpo docente. Então, não é simplesmente o pai vai chegar na escola e vai falar com o professor, até mesmo porque o professor vai estar em sala de aula. Então, é marcado e agendado um horário com esse pai. Eu ali coloquei a faixa etária dos alunos do ensino médio, mas a faixa etária dos alunos do ensino fundamental 2, né, está bem referente às salas. Então, sexto ano de 10 a 12 anos, o sétimo ano de 12 a 13, né, e assim por diante. A faixa etária é bem certinha, digamos assim. A vivência do estágio que eu tive, né? Então, as atividades que eu desenvolvi no estágio obrigatório foram 20 aulas de observação, como eu havia falado, 5 aulas de regência, né? Foram assistidas 20 aulas no fundamental e foram divididas no sétimo, oitavo e nono ano. Além da observação do espaço físico que eu observei, né? E da instituição e a forma de como funcionam os horários e todas as normas. Os conteúdos que foi tratado pela professora de geografia do ensino fundamental no sexto ano foi referente ao espaço geográfico. As aulas do sétimo foram do território brasileiro. No oitavo ano, a professora tratou os conteúdos referentes ao espaço mundial. E, por fim, no nono ano, trabalhou o consumismo e a consciência ecológica, né? Então, foi bem trabalhadinho, né? E eu achei interessante porque todos os conteúdos envolveram, né, o tema escolhido do meu estágio, que foi interações, né, no espaço e literalmente, né, falar sobre território brasileiro, falar sobre espaço geográfico, falar sobre o espaço mundial e também o consumismo e a consciência ecológica fazem parte das interações do espaço, que foi o tema do meu estágio. Então, o tema escolhido para o presente trabalho foi as interações sociais, fluxos e redes urbanas. A partir das observações feitas nas aulas de regência aplicadas na turma, observei os métodos de ensino, o que faltava para o aprendizado que fosse completo, com êxito, e todas as respostas tiveram ligação com as dinâmicas sociais. Então, eu consegui observar, né, o que faltava, muitas vezes, na sala de aula, e eu liguei com o meu tema, né? Então, por exemplo, o uso de tecnologia para todos os alunos é algo que acredito que precisa muito melhorar na sala de aula, sabe? Isso tem a ver, né, com as dinâmicas sociais das cidades. Então, né, a nossa cidade aqui, ela é uma cidade média, então ela não é uma referência, então ela depende de outras cidades, né? Depende da regional, que para nós aqui é Criciúma, né? Então, acredito que para que todos esses conteúdos, né, eles fossem aplicados com muito mais êxito, acho que o uso maior da tecnologia seria perfeito, assim, para realmente fixar mesmo o conteúdo e trazer mais realidade para os alunos. E aí essas foram as minhas referências. E aí eu coloquei aqui, né, uma citação que eu tirei de tudo isso, né, que investir na educação será sempre um investimento no qual valerá a pena, né, que eu pensei, poxa, às vezes a gente olha para os governos e eles cobram tanto do professor, mas eles investem pouco na educação. E eu creio que investir na educação vai ser sempre um investimento que vai valer a pena. Então, esse foi o meu estágio. Eu espero que eu tenha sido compreendida. E é isso.